Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o professor Marcelo. Nessa aula, iremos trabalhar com o assunto de simetria. Nessa aula, especificamente, iremos trabalhar com os seguintes conteúdos. Iremos ver o conceito inicial de simetria, os tipos de simetria. Dentro do conteúdo tipos de simetria, iremos ver a simetria axial, que também é conhecida como simetria reflexiva, a simetria espelhada, a simetria de rotação, a simetria de translação. E para finalizarmos essa aula, iremos ver a simetria nas palavras. Então vamos dar início falando sobre o conceito de simetria. Simetria é uma correspondência de posição, de forma, de medida em relação a um eixo entre os elementos de um conjunto ou entre dois ou mais. Por exemplo, nós observamos nessa primeira imagem aqui que nós temos essa borboleta com o seguinte eixo de simetria, que vocês podem observar esse eixo vermelho aí, chamado de eixo de simetria. Ela divide essa imagem exatamente em dois lados iguais. O lado que está à direita é igual ao lado que está à esquerda. Então, esse eixo nós chamamos de eixo de simetria, e aqui nós temos os dois lados simétricos dessa figura. Nessa outra imagem, nós observamos o eixo de simetria que está dividindo também esse tigre em dois lados idênticos, ou seja, esses dois lados são simétricos. Simetria axial, também conhecida como simetria de reflexão, é quando o eixo de simetria corta a imagem. Então, todas as vezes que nós tivermos um eixo de simetria, que é esse que está representado por esse tracejado vermelho, dividir a imagem, nós iremos ter uma simetria reflexiva. Nesse caso, o eixo ele está dividindo a imagem verticalmente, mas poderíamos ter também uma imagem que pudesse ser dividida com o eixo verticalmente. Isso vai depender da imagem, e dependendo da imagem ela pode ter mais de um eixo de simetria. Nesse caso aqui, nessa figura, nós temos um único eixo de simetria que divide essa imagem em dois lados simétricos. Vocês podem observar aí que esse tracejado vermelho é o eixo de simetria que está dividindo essa figura, que é a figura de uma coruja, em dois lados simétricos, ou seja, o lado direito é simétrico ao lado esquerdo. Simetria espelhada. A simetria espelhada é quando o eixo de simetria não corta a imagem, ou seja, não está sobre a figura, e a imagem espelhada apresenta-se invertida. Nessa figura aí vocês podem observar que a imagem em si é a montanha com essas nuvens, né? Nesse caso, o eixo de simetria ele está horizontalmente. Podemos observar que ele não corta a figura em si, ele não corta a imagem em si. Esse eixo está representando exatamente um espelhamento com essa água. Vocês podem observar que a figura que está sendo espelhada, ela está na forma invertida, ou seja, é o inverso dessa parte da figura de cima, que é a montanha com as nuvens. Esse tipo de simetria nós chamamos de simetria espelhada, beleza? Simetria de rotação. A simetria de rotação é quando a imagem gira em torno de um ponto. Na imagem aqui nós temos o seguinte ponto vermelho, que está bem no centro. Se observarmos dentro desse círculo tracejado de vermelho, podemos ver três imagens de um morcego. Podemos observar que essa primeira imagem ela está formando uma simetria da segunda imagem, que está formando uma simetria da terceira imagem. Podemos observar que está havendo uma rotação no sentido anti-horário. Esse primeiro morcego está sendo rotacionado e formando esse segundo morcego, que está sendo rotacionado e formando esse terceiro morcego. Esse tipo de simetria que nós vemos aqui, ele é chamado de simetria de rotação, ou seja, uma certa imagem é rotacionada em relação a um certo
ponto. Beleza? Simetria de translação é quando a imagem desloca-se horizontalmente ou verticalmente. Se observarmos essa imagem aqui, olhando para essa primeira figura, nós temos o quê? Que essa figura ela está sendo deslocada tanto para a direita quanto para baixo. Se nós considerarmos essa primeira figura como a original, observa que ela está sendo deslocada tanto para a direita como para baixo. Esse tipo de simetria é chamado de simetria de translação, ou seja, é quando a imagem ela pode ser deslocada horizontalmente ou verticalmente. Simetria nas palavras. Observando essa primeira palavra, SOS, se traçarmos um eixo de simetria, exatamente dividindo a letra O, podemos observar que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da imagem formam lados iguais, né? Lados semelhantes. Como isso acontece, nós dizemos que houve uma simetria nessa palavra. E se nós considerarmos apenas as letras de uma palavra, nós temos também a simetria dessas letras. Por exemplo, nessa palavra estudante, se nós pegarmos cada uma dessas letras e traçarmos o eixo de simetria, nós podemos observar que algumas delas são divididas e os lados de divisão ficam exatamente iguais. Como por exemplo na letra T. Quando nós traçamos o eixo de simetria na letra T, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo ao eixo são idênticos, né? Então nesse caso nós temos uma letra simétrica. Isso acontece também com a letra U e com a letra A e também com a letra N, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, nós teremos algumas letras que sim, são letras simétricas e outras não. Por exemplo, a letra E. A letra E, quando nós traçamos o eixo de simetria, observamos que o lado direito ao eixo é diferente ao lado esquerdo. Então, nesse caso, a letra E, ela não é um eixo de simetria. Beleza? Ficou claro isso aí? Olha só, pessoal, na aula de hoje era isso. Somente os conceitos iniciais de simetria. Falamos de simetria axial, simetria de rotação, simetria nas palavras e nas letras. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que eu irei ajudar vocês.